Resista a quem insiste para você comer. Espero que você não me diga assim, mas Luísa, o problema sou eu. O problema é que eu mesma não colaboro, não deixo as coisas funcionarem, não tem ninguém. Mas se ainda assim for você que está insistindo para você mesma comer, fique até o final desse vídeo que você vai entender como é que você pode parar com isso, né? Como é que você pode começar de fato a resistir e não a ceder, não a se entregar ou não ficar naquele dilema, vou ou não vou, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Azevedo. Nesse canal eu falo sobre emagrecimento. Eu emagreci mais de 20 quilos, saí da obesidade e ajudei muitas outras pessoas também. E nesse canal eu falo sobre isso, né? Entrego tudo para você logo de uma vez, tá bom? Por isso que eu nem vou demorar muito e já vou te falar, né? O que que acontece que às vezes a gente não consegue resistir e por que que a gente precisa resistir, tá? Vamos supor, né? Vamos supor aqui que você começou, né, o seu processo de emagrecimento, que você está no processo de emagrecimento, mas acontece algo com você que já aconteceu com muitas pessoas que já conversaram comigo sobre o assunto, que é ficar sem jeito quando alguém oferece alguma coisa, que é ficar sem jeito quando vai na casa de algum parente, aí lá tem algumas coisas para comer, a pessoa oferece e fica sem jeito. E eu sei que a gente pode fazer isso, né? A gente pode chegar e comer, né? A gente pode se organizar na alimentação, né? Se organizar no nosso plano alimentar para que tenham esses momentos. O problema é quando esses momentos são muito frequentes ou quando você vai começar isso num dia que você não se organizou, às vezes num dia que você está muito focada. E isso acaba prejudicando muito, gente, mas muito mesmo. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque tem gente que visita a mãe, a tia, a sogra várias vezes na semana, né? Tem gente que tem um trabalho que realmente tem isso o tempo inteiro. Inclusive, eu já trabalhei num lugar assim, né? Então, eu já falei aqui como era a tática que eu usava, né? Que eu sempre estava com um café sem açúcar na mão, que eu sempre, né, buscava estar ali conversando com as pessoas e não focando na mesa, e não focando de fato no que tinha ali para comer. Não, eu ficava de fato focando nas pessoas e tomando algo sem calorias, algo que de fato fosse me ajudar no processo de emagrecimento. Mas eu sei que muitas pessoas ficam sem jeito de fazer isso, tá? E aí a primeira coisa que eu queria falar com você é que existe um ponto de partida para que você consiga resistir. E o ponto de partida é você entender a importância do que você está fazendo. Se você estiver em um processo de emagrecimento e você começar a acreditar de fato que só um docinho não tem problema, eu posso sair da dieta e voltar depois porque eu vou ter autocontrole. Sabe as coisas que a gente vem conversando ao longo dessa playlist, tá? Para quem não sabe, isso aqui é uma playlist, tá? Então assistam os outros vídeos também para entender. Então, se você achar de fato isso, vai ser muito complicado você manter qualquer tipo de dieta, independente de qual seja. Independente se você escolher uma reeducação alimentar, uma dieta assim que você faz ali o controle ali de calorias, independente se você faz dieta cetogênica, low carb, se você faz uma dieta carnívora, se você faz uma dieta e mescla com jejum prolongado, jejum intermitente, ainda assim vai ser um pouco complicado. Por quê? Porque você não entendeu ainda a importância disso. Se você acha que é só um docinho, se você acha que não vai ter problema, se você não acha que não vai ter problema ficar escapando várias vezes, né, da dieta durante a semana, durante o mês, vai prejudicar os seus resultados. Eu sei que para algumas pessoas às vezes não prejudica pelo fato de que de fato ela corre atrás, né, ela faz, mas muita gente acaba desistindo porque esses momentos, né, que alguém chega para oferecer alguma coisa são tão frequentes, mas tão frequentes e tão frequentemente também aceita, né, acaba cedendo, que acaba prejudicando todos os resultados. Então, a primeira coisa é entender o seguinte: quem gosta de você vai entender o seu processo. Então, não precisa você ficar se escondendo ou não ficar falando. Tá? Você pode falar. Claro que a gente vai falar com educação, claro que a gente vai falar com jeitinho, né? Claro que a gente não vai ser arrogante nem nada. Né? Se for uma pessoa que de fato você vai perceber que ela vai ficar magoada, você pode falar que você vai levar, mas assim, entenda que, e você pode inclusive, uma coisa importante, né? Você pode inclusive deixar para um momento que talvez você tenha se programado, entende? Para não você chegar e começar a se alimentar no impulso. Porque, gente, quando a gente começa a abrir essas exceções, fica às vezes difícil voltar para o plano logo no início, né? Aqui ao longo dessa playlist eu sempre falo, né, do músculo da desistência e da resistência, né? Quanto mais a gente desiste, mais fácil fica desistir novamente. Quanto mais a gente resiste, mais fácil fica resistir novamente. E se a gente começa a ter uma alimentação toda desorganizada, né, em que os estímulos externos eles conseguem dominar a nossa atitude, fica muito complicado a gente
fazer uma alimentação legal, a gente, né, fazer exercícios, a gente realmente fazer aquelas coisas que a gente às vezes está sem vontade de fazer, porque a gente já está mal acostumado a ficar cedendo. Né? E se for você, né, que for a pessoa, né, que fica insistindo, não, esses são os meus pensamentos, você precisa se inscrever nesse canal e assistir essa playlist toda, né? Porque inclusive no vídeo anterior eu falei sobre pensamentos sabotadores, e precisa colocar em prática isso, entende? Sempre que for resistir, né, seja educado, porque às vezes você pode depois ficar com sentimento de culpa, né? Poxa, não deveria, né? Não deveria ter falado assim com a pessoa. Então seja sempre educado, diga o seu processo e entenda também que nem todo mundo vai entender esse processo. Nem todo mundo, né? Às vezes as pessoas só vão entender quando verem o seu resultado. Algumas pessoas nem assim, né? Ainda assim vão ainda ficar ali achando que não fez certo, que tinha outras maneiras. Mas quem precisa entender o processo, quem precisa estar ciente, acreditar de fato no processo é você. Porque se você não acreditar, se você não conseguir botar na sua cabeça de fato que aquilo é importante, que isso é necessário fazer, vai ser muito complicado, tanto colocar em prática. E aí, às vezes, a gente acha, ah, Luiz, é tão complicado, talvez não seja para mim. Às vezes é sim para você, porque você também colocou na cabeça que não é para você. Às vezes é sim para você e não começar a enxergar isso pode estar te afastando daqueles resultados que você tanto almeja. E aqui eu nem estou te pedindo para que você saia divulgando para todo mundo que está de dieta e que começou, né, um novo processo, por favor, não me ofereça comida. Não é isso. Até porque às vezes isso mais atrapalha do que ajuda. Mas são para aquelas pessoas próximas, né, que às vezes a gente fica com medo de decepcionar. Ai, mas eu vou decepcionar. Elas precisam saber que você não está fazendo isso por causa delas, mas por causa de um processo que é seu. Tá? E sobre você estar divulgando, né, no seu trabalho, sobre você estar fazendo dieta, sobre tudo, as críticas elas vão aparecer. E eu sei que isso também é algo que incomoda muita gente. Eu sei porque isso também me incomodava muito. Me incomodava muito que as pessoas, né, às vezes o pessoal me falava assim, achava até levando da brincadeira, achava até engraçado, né? Às vezes falava assim, não, Luísa sobrevive de luz, Luísa faz fotossíntese. Às vezes eu achava isso engraçado, de fato, né? Mas eu sei que tem pessoas que não reagem bem a isso, né? Não ficam bem, não se sentem bem com os comentários. E isso, gente, é normal, né? Às vezes a gente precisa entender que a gente vai decepcionar as pessoas, a gente precisa entender que quando a gente faz algo que é diferente da maioria, e hoje, infelizmente, eu digo, né? Infelizmente mesmo, se alimentar bem, né? Se alimentar da maneira correta é algo estranho, né? Tanto é que se você começar a comer, né, frutas, verduras, carnes, as pessoas vão falar para você, ah, tá de dieta, se você levar um ovo cozido, experimente chegar com um ovo cozido no seu trabalho em vez de biscoito, né? As pessoas vão falar para você assim, ah, porque você tá de dieta, né? E já não é mais normal, porque o normal agora é você comer ultraprocessado no seu dia a dia. Então, as pessoas vão chegar e vão comentar e vão falar. Então, não se importe tanto com esses comentários. Eu sei que às vezes é um pouco difícil, é um pouco chato. Não se importe, né? Não tenha problema também em se impor com isso, né? Claro que a gente não fica divulgando isso, falando para todo mundo, olha, eu tô de dieta, né? Não começa a se meter na dieta do coleguinha também, né? Dizendo assim, ah, olha o que você tá comendo, que coisa horrível, né? Deixa que os resultados falem, né, por você, mas a gente precisa de fato, né, pensar nisso, porque por mais que a gente esconda, por mais que a gente não fique comentando, em algum momento, pessoas que convivem com a gente vão perceber que a gente está no processo de emagrecimento. E aí é importante ter essa abertura e é importante entender, né, e mostrar para as pessoas que de fato esse é um processo que é importante para você. E se a pessoa se decepcionar, ela está se decepcionando por algo que tem nela, não é você. Tá certo? Um beijo. Até o próximo vídeo. Eu espero que você já esteja vendo essa playlist aqui toda, que já esteja inscrito no canal, né? Se teve alguma parte desse vídeo assim que você se identificou, peço que deixe aqui no comentário, né? Quem sabe tem outras pessoas também passando por isso, né? A gente pode ajudar um ao outro. Aqui embaixo desse vídeo, né, na descrição, tem links importantes, né? Links para playlist, tem links para consultoria individual, tem links também de outros vídeos que podem te ajudar também nesse processo, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.